Muito bem, pessoal. Vamos começar aí a nossa aula de número 3 de Bioquímica. Quero lembrar com vocês o seguinte aspecto. A gente está estudando substâncias presentes nos seres vivos, mas para entender essas substâncias, eu nas aulas anteriores, na aula 1 de Bioquímica, falei com vocês a respeito dos alimentos que nós comemos, que todos eles, independentes de se você é vegetariano ou não, eles provêm de seres vivos. Nós sempre comemos seres vivos. E quando a gente vai investigar esses alimentos que nós comemos, a gente vê que existe uma série de substâncias neles. Vamos pegar, por exemplo, o pacote de fandangos, igual a gente pegou na primeira aula. Né? Se a gente vira o pacote de fandangos e vemos aqui na informação nutricional, nós vamos ver uma série de substâncias que são de interesse aqui do nosso estudo da bioquímica. Né? São elas os carboidratos, que foram tema da aula 1 e 2 de bioquímica, as proteínas, que nós ainda vamos estudar, e as gorduras, que a gente vai começar a estudar hoje. Né? As gorduras, no estudo da bioquímica, a gente vai conhecer como lipídios. Então, tanto os carboidratos que nós já estudamos, os lipídios que nós vamos começar a estudar agora, as proteínas e as outras substâncias presentes nos alimentos, elas, claro, provêm do corpo dos seres vivos. A gente está estudando biologia, bioquímica dentro da biologia. A gente precisa de entender que substâncias são essas que estão presentes nesses seres vivos. Então, a pergunta que a gente vai fazer é simplesmente o que são lipídios. Né? Os lipídios, a gente vai ver, são um grupo de substâncias com características muito diferentes, mas todos eles em comum, eles têm a principal característica, que é ser hidrofóbico. Né? O que é isso? O que é ser hidrofóbico? Olha, lipídios não se misturam com água. Eles não são solúveis em água. E isso é ser hidrofóbico. Eles são hidrofóbicos, porém o lipídio ele é capaz de se dissolver em solventes orgânicos como o éter, como o benzeno. Então a única característica em comum de todos os lipídios que a gente vai encontrar é essa: a solubilidade em solventes orgânicos e a insolubilidade em água. Vamos para a questão 17. Então, quem são os lipídios? Que exemplos de lipídios a gente pode ter? Né? Então, a gente tem, por exemplo, esse lipídio aí, no qual os pastéis estão boiando. Esse lipídio é muito conhecido da gente, são os óleos. Óleos são lipídios. O segundo é esse dali, aquela beiradinha amarela ali naquela carne. Né? Essa beiradinha amarela que a gente chama aí de gordura. Gordura também é um lipídio, é o mesmo lipídio que está aí nos nossos abdômenes nesse momento, ainda mais nesse tempo de quarentena. Existe também esse outro lipídio aí que às vezes a gente ignora. Ah, é o mel que está ali produzido pela abelha? Não, o mel a gente já viu que é rico em glicose, que é um carboidrato, a gente viu isso nas aulas anteriores. Essa foto está aí para mostrar para a gente esse lipídio que a gente chama de cera, a cera de abelha, a cera do nosso ouvido também contém lipídios. Né? E existe também esse outro que é talvez um dos mais famosos lipídios que existem. Um lipídio que ele pode contribuir na formação dessas placas aí de lipídios que a gente chama erroneamente de placas de gordura. Né? Então, esse lipídio que vai conseguir ali inflamar as artérias e obstruir as artérias é um lipídio muito famoso chamado colesterol. Né? Esses são aí os lipídios mais famosos que a gente vai ver. Bem, esses são exemplos, mas a pergunta que eu faço é: quais tipos de lipídios existem então? Né? Então a gente vai ver alguns tipos diferentes de lipídios, a gente vai se concentrar no estudo aqui de 5 deles, né? E o primeiro deles, o mais importante aí, talvez para a gente, são os glicerídeos. Né? Os glicerídeos eles vão ser incluídos ali, ó, os óleos e gorduras. Além de glicerídeos, que é o primeiro tipo de lipídio, o segundo tipo de lipídio são os cerídeos. Cerídeos, igual o próprio nome diz, são as ceras. Existem também os lipídios que a gente chama de esteroides. Esteroides, talvez vocês já tenham ouvido falar em esteroides. O exemplo mais famoso de esteroide que a gente tem é o colesterol. E vão ter ainda 2 tipos de lipídios, que são os fosfolipídios e os carotenoides, que a gente vai estudar mais para frente, vocês vão entender o que é, não se preocupem neste momento. Vamos lá. Então, como que são os glicerídeos? O primeiro tipo de lipídio que a gente vai abordar é os glicerídeos. É importante a gente ver em detalhes esses glicerídeos porque eles são os lipídios que normalmente a gente vai ter nos nossos alimentos. A gente come glicerídeos com uma frequência muito grande. Então, para a gente entender o glicerídeo, eu vou pegar aqui um glicerídeo que alguns de nós comem, a maioria de nós, né?
que é o glicerídeo, que a gente chama de gordura. Lembrando, não como carne. Beleza, você não come carne, mas você usa óleo na sua alimentação, e o óleo também é um glicerídeo. Então o que eu vou mostrar aqui para a gordura vai valer, né, dentro das suas proporções, a gente vai ver as diferenças, mas vai valer para o óleo também. Então, nós comemos glicerídeo, essa é a questão, né? Se a gente pudesse, talvez, pegar aquela gordurinha da carne e olhar bem de perto, né, ter um olhar ali além da potência de qualquer microscópio que existe, né, entendendo aí de que ele é feito, que essa gordura ela é feita, a gente vai ver que ela é feita de várias moléculas, igual a maioria das substâncias. E para a gente poder estudar, né, ao invés da gente pegar todas essas moléculas ao mesmo tempo, a gente vai pegar uma só. Pegando uma molécula só dessa, olha lá, olha o aspecto dela. A gente vê os vários átomos aí e a gente vai falar, isso aí é uma molécula de glicerídeo. Né? Eu quero que você perceba nessa molécula de glicerídeo que ela, na verdade, ela vai ser formada ali de 3 partes. Eu tenho essa parte central, eu tenho essa outra parte da molécula de glicerídeo, eu tenho essa outra parte e essa daqui. Pegando essas 3 partes, para a gente entender melhor, eu vou precisar que vocês lembrem de um conteúdo da nossa aula de Bioquímica 2. Né? Então, vamos tentar relembrar. Eu tenho aqui 2 moléculas de glicose. Glicose são carboidratos, não são lipídios, não confundam isso. Essas 2 moléculas estão ligadas, formando aí um carboidrato de 2 moléculas, que a gente aprendeu na última aula, que é um disacarídeo. A gente viu que esses disacarídeos eles ficam unidos através daquela ligação ali, mas que eles também podem ser quebrados, eles podem ser hidrolisados a partir de uma molécula de água, né? Uma reação química que envolve a participação da água. Né? Então essa água a gente viu, para um lado da ligação ela vai fornecer oxigênio e hidrogênio, para o outro lado ela vai fornecer hidrogênio e a molécula fica com o oxigênio que está ali anteriormente. Essa molécula de água, ela então faz a hidrólise separando essas 2 moléculas de carboidratos. Se você não lembra muito bem sobre isso, vai lá na aula de Bioquímica 2, que lá vai ter o conteúdo bem explicado. Para que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver que é possível hidrolisar também essa outra molécula que a gente está estudando aqui, a molécula do glicerídeo. É possível hidrolisar o glicerídeo. Como? Com a participação da água, obviamente. Né? E como que a água vai participar desse processo, dessa reação química? Ué, para um lado da ligação, ela vai fornecer o hidrogênio. Para o outro lado da ligação, ela vai fornecer o oxigênio e hidrogênio. Então, quando a água entrar no meio dessa ligação e promover a quebra, promover a hidrólise, o que a gente vai ter é isso. A gente vai conseguir tirar um pedacinho dessa molécula do glicerídeo. Isso foi possível ali, né? Mas também vai ser possível nessa região e nessa região. Fazendo essas 3 hidrólises, a gente vai conseguir separar todas as partes da molécula de glicerídeo e poder ver o que cada uma delas representa separadamente. Bem, primeiro vamos pegar essa molécula que vai estar ali no meio, olha só, essa aí que eu estou destacando. Ó. Essa molécula aqui que eu chamo de glicerol, é um tipo de álcool. Né? Então o glicerídeo, ele vai ter no meio dele, a parte central dele é um álcool, glicerol. O glicerol não vai estar sozinho, ele vai estar ligado a outras moléculas que a gente vai ver, mas ele existe ali na molécula. Como que eu posso identificá-lo facilmente? O glicerol, a gente fala que é um álcool de 3 carbonos, ele tem 3 átomos de carbono, vocês podem observar aí. Né? E ligados a cada um desses átomos de carbono, eu tenho o grupo OH. Esse grupo OH ele é fundamental para o glicerol poder se ligar nas outras partes do glicerídeo. Bem, prosseguindo o nosso estudo, então, a gente viu que a molécula de glicerídeo ela tem várias partes. A gente vai separar essas partes e agora, ao invés de pegar o glicerol, nós vamos pegar essas outras partes aqui. Bem, o que eu posso notar aqui é que essa parte que eu estou vendo aqui em cima, ela é um ácido gráfico. Ou seja, no glicerídeo eu vou encontrar glicerol, que é um álcool de 3 carbonos,
ligado a um outro tipo de molécula ali em cima, que é o ácido graxo. Né? Como que eu posso reconhecer ácido graxo? Né? Existem vários tipos de ácidos graxos, mas todos eles têm em comum, na pontinha dele, na terminação dele, um carbono ligado com duas ligações com átomo de oxigênio, e esse mesmo carbono vai estar ligado a um oxigênio e a um hidrogênio. Então eu falo que o ácido graxo é um C, que está aqui, COOH. Então, sempre que eu tiver uma cadeia de carbono, ou seja, vários carbonos ligados a uma terminação COOH, eu tenho um ácido graxo. Vou ter vários tipos diferentes de ácido graxo, mas todos eles vão ter essa terminação. Né? Bem, voltando aqui na molécula do glicerídeo, o que eu estou vendo? Estou vendo que ali no meio é o glicerol, que a gente já estudou, e nesse cantinho aqui, ó, era o ácido graxo. Né? Esse aqui de baixo, se a gente observar bem, ele também vai terminar com COOH, ou seja, aqui eu também tenho um ácido graxo. Né? E desse outro lado aqui, o que a gente vai ter aqui? Olha, COOH tirou um ácido graxo. Então, o glicerídeo, na verdade, ele nada mais é que uma molécula de glicerol que está ligada a ácidos graxos. Glicerídeo é isso. Todos os óleos e gorduras vão ser formadas por essas moléculas, por uma molécula chamada glicerídeo. Bem, agora o que vai acontecer aqui? Acontece, então, que esse glicerol ele pode ligar, no máximo, em 3 ácidos graxos. Tanto é que eu posso chamar isso daqui de triglicerídeo. Tri porque são 3 ácidos graxos. Mas pode acontecer, em algumas ocasiões, de eu não encontrar o glicerol ligado nos 3 ácidos graxos. Eu posso encontrá-lo, por exemplo, ligado a apenas 2 ácidos graxos. Se isso acontecer, eu vou ter um diglicerídeo, porque di significa 2. Da mesma forma que é possível também eu encontrar os monoglicerídeos, que é um glicerol ligado a apenas um ácido graxo. Né? Então isso pode acontecer, isso pode fazer parte aí do nosso estudo. Bem, o óleo e a gordura, então, eles são exemplos de glicerídeos. Ou seja, eles são formados por moléculas de glicerídeos, que são essas moléculas de glicerol mais ácidos graxos. Mas então, qual que seria a diferença entre óleo e gordura? Já que eles são glicerídeos e formados pelas mesmas moléculas, qual que vai ser a diferença entre um e outro? Então, a primeira diferença que a gente observa é que os óleos eles são líquidos. Normalmente eles são líquidos, enquanto as gorduras elas são pastosas, elas são sólidas. Mas essa não é a principal diferença. A principal diferença vai ser onde a gente encontra cada um desses. Então, por exemplo, olha, quando a gente fala em óleo, o que vem à nossa mente? Ué, óleo de soja. É o mais comum que a gente conhece aí. Né? Um outro tipo de óleo que a gente vai ter, que é muito famoso também, que a gente fala óleo de girassol. Pessoas que não querem usar óleo de soja usam óleo de girassol. Existem outros óleos? Existem. Existe, por exemplo, esse azeite de oliva. É um óleo? É um óleo. O óleo de soja é de soja. O óleo de girassol é de semente de girassol. E o azeite de oliva? É um óleo de oliva. Oliva, né, um outro nome para azeitona. Então, a gente tira aí o óleo da azeitona. Existem outros óleos? Existe, por exemplo, aqui, ó, óleo de amêndoas. Né, uma outra semente. Então, o que eu quero dizer? Toda vez que a gente vê óleos, normalmente a gente tem que lembrar disso. Ó. Soja, girassol, amêndoa, azeitona. Né? Óleos são substâncias provenientes de vegetais, normalmente na semente, mas a gente encontra em outros lugares também, mas normalmente na semente. Óleo vem de vegetal. Então quando você fala assim, nossa, a minha testa está oleosa, não é óleo, aquilo é um sebo, é um outro tipo de lipídio, porque você não é um vegetal, eu espero. Bem, óleos então têm origem vegetal. E a gordura vai ter origem animal. Então a gente fez esse pequeno corte aí
nesse ser humano aí, vamos olhar aqui mais de perto, olha ali, embaixo da pele, olha, embaixo da pele a gente vai ter uma camada chamada hipoderme. É a terceira camada mais profunda da nossa pele. Essa camada é uma camada feita de tecido adiposo. O tecido adiposo, ele é feito basicamente de gordura, ela tá ali a gordura, ó, né? A gente vai ter gordura sobre a pele em todo o nosso corpo. Algumas regiões, essa gordura, essa camada gordurosa, essa camada adiposa, ela costuma ser mais grossa, por exemplo, aí na região das coxas, nas nádegas, no abdômen, na barriga, né? Em outras regiões ela costuma ser bem mais fina, que é o caso da pele do braço, da pele do rosto. Mas a gente vai ter essa camada de gordura sobre a pele e a gente também vai ter gordura no nosso corpo entre os nossos órgãos internos. Isso vai acontecer. Bem, vamos lembrar que essa gordura aí ela é importante para manter o nosso corpo aquecido. Ela é um isolante térmico, né? Além de algumas circunstâncias, ela também absorve alguns choques. Por exemplo, quando a gente cai de bunda no chão, é muito melhor cair de bunda no chão do que cair de cara no chão, né? Bem, diferença molecular então. Diferença molecular entre gordura e óleo. Porque eu já vi que os dois, um é líquido, o outro é pastoso, um vem de vegetais, o outro é comum em animais. Mas e aí, qual que é a diferença estrutural? Visto que tanto óleo quanto gordura são glicerídeos. Então a molécula deles, ela é a mesma. Como que eles podem ser substâncias tão diferentes assim? Isso, gente, isso a gente vai ver só na próxima aula de lipídios. Então aguardo vocês lá. Até mais!